O Bard foi lançado oficialmente no Brasil, mas quando comparado com o ChatGPT e com o Bing, qual que é o melhor? É exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial para fazer parte do 1%. Apesar de serem IAs muito semelhantes, elas têm sim as suas diferenças, inclusive no resultado produzido. E eu vou te mostrar isso na prática. Então já aproveita para curtir esse vídeo, verifica se você está inscrito aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e no decorrer também deixa um comentário aqui embaixo. Eu sempre leio todos os comentários de vocês e eu gosto bastante dessa interação, inclusive muito obrigada a todo mundo que está sempre comentando. Vamos começar falando então sobre a atualização dos dados, até qual data que eles têm as informações atualizadas. O ChatGPT, por exemplo, é até setembro de 2021. Então tudo o que aconteceu até esse fato, ele consegue recordar. Isso no plano grátis. No plano pago, quem tem acesso ao GPT-4, tem plugins que fornecem acesso à internet. Inclusive, isso é muito importante de eu mencionar antes da gente começar o vídeo, que eu vou falar com vocês sobre a versão grátis do ChatGPT, a versão paga Plus, que tem muita diferença, o Bing Chat e o Bard. Inclusive, para o Bard eu perguntei aqui até quando que os dados dele estão atualizados e ele me informou que eles estão sempre sendo atualizados, inclusive. Ele colocou aqui embaixo que pode garantir que os dados estejam sempre atualizados para refletir as informações mais recentes. Com isso, eu perguntei então se ele tem acesso à internet. Ele respondeu que não tem acesso, que não pode acessar essas informações, que tudo que ele fornece na conversa vem do treinamento. Então foi exatamente isso que eu perguntei aqui. Se ele não tem acesso à internet, como que esses dados então são atualizados? E ele me explicou que existe um processo chamado treinamento, onde então são inseridos milhares de dados e isso é feito constantemente, então não é realizado o treinamento uma única vez. E é assim que ele consegue se manter então com os dados atualizados, porque o treinamento dele está sempre atualizado. Eu também fiz a mesma pergunta para o Bing e nesse caso ele informou que os dados e informações estão atualizados até 2021. E isso porque o modelo utilizado no Bing é o GPT-4, que é o mesmo modelo utilizado no ChatGPT. Então eles têm ali o mesmo treinamento de dados, então até setembro de 2021. Porém aqui tem um detalhe importante. Ele informou que ele consegue fazer pesquisas na internet para conseguir trazer os conhecimentos dele até a data atual. Então essa é uma grande diferença quando a gente compara o Bing com o Bard e com o ChatGPT. No modelo padrão, o único que já vem com a internet para você fazer as suas pesquisas é o Bing. Concluindo esse primeiro ponto, o Bard e o Bing saem na frente, já que os dois conseguem te entregar informações atualizadas mesmo no plano grátis. Agora eu quero comentar sobre a opção de enviar imagens no seu comando. No ChatGPT, isso é possível através do Code Interpreter, que é uma das funções do ChatGPT Plus. Então aqui eu já selecionei a opção e ele já mostra um mais, então eu consigo fazer um upload de arquivo. E aqui pode ser tanto arquivo em imagem, áudio, vídeo, mas é mais voltado para análise de dados mesmo. Tem outras funcionalidades que você consegue fazer também, só que a imagem, quando eu testei subir a imagem, ó, vou até mostrar aqui o exemplo, ele não consegue ler muito bem a imagem, se é uma imagem normal. Já se fosse um gráfico, por exemplo, ele já conseguiria. Então aqui eu mandei para ele, o que você pode me falar sobre essa imagem? E aí aqui o arquivo. E ele falou que não tem a capacidade de interpretar diretamente imagens, mas falou que pelo nome do arquivo ele consegue deduzir que pode ser então uma casa moderna com piscina na floresta, né? Perguntei também em inglês para ver se dessa forma ele conseguiria, mas não. Tentei também perguntar aqui quais espécies de árvores estão presentes na imagem, ele também não conseguiu ler. Depois eu perguntei então o que poderia ser feito e ele falou que é mais voltado realmente então para análise de dados. Se fosse uma imagem com um gráfico, ele já conseguiria trabalhar muito melhor. No Bard também tem essa funcionalidade, só que não está disponível ainda no Brasil, mas para os Estados Unidos já está disponível e funciona perfeitamente. Na verdade, não só para os Estados Unidos, tá? É para quem tiver com o idioma inglês no Google. Então, se você trocar o seu idioma padrão do Google para inglês, vai aparecer essa função, só que o prompt precisa ser em inglês também para ele funcionar. Eu já fiz o teste, em português não funciona. Aí, ó, agora sim, o que eu fiz? Eu alterei o meu idioma do Google para inglês só para conseguir te mostrar essa funcionalidade aqui. Então, eu vou fazer o upload de uma imagem e vou perguntar para ele: o que você pode me falar sobre essa imagem aqui que eu subi? Então ele dá uma descrição aqui da imagem, do que tem dentro da imagem. A gente poderia traduzir aqui para português. E aí é uma dessas formas de você utilizar essa funcionalidade, então, né? Caso você não saiba falar inglês, depois é só pedir para ele traduzir. Bom, mas ainda não ganha muitos pontos por não estar disponível aqui no Brasil, claro, mas só para você saber que tem essa opção e que provavelmente logo será disponibilizado no Brasil também. Acontece que o Bing não tinha essa opção
e recentemente foi adicionado. Inclusive ontem eu acessei o Bing e não tinha, e hoje já apareceu essa opção. Só que nesse caso do Bing, a gente não precisa alterar o idioma padrão para inglês, ele funciona normalmente em português. Então pode ver que a gente subiu a imagem, ele colocou aqui uma breve descrição, e inclusive forneceu aqui, ó, imagens similares do Google, isso é bem interessante. Só que se você for ver a descrição, essa daqui ficou bem mais básica, utilizando o mesmo prompt. O do Bard ficou muito mais completo. Então, nesse sentido, até agora, o Bard em questão de descrição funcionou melhor. Agora vamos falar sobre o segundo ponto que eu quero testar aqui, que é a criatividade. E para isso a gente vai utilizar o mesmo prompt nos 3 modelos. Vamos pedir para eles criarem descrições de imagens para a gente colocar no Midjourney, e aí a gente vai ver qual imagem ficou melhor. Eu preciso comentar um detalhe antes de eu te mostrar o resultado dessas imagens. O ChatGPT ele não entendeu muito bem o que ele precisava fazer só com um prompt curto desse. Então ele colocou aqui um texto enorme dando dicas para a gente criar essa descrição para uma foto criativa. Depois, então, o que eu precisei fazer com ele é colocar um outro prompt explicando que é uma IA que cria imagens a partir de descrições em texto e que a tarefa dele é criar o prompt para que o Midjourney criasse um retrato criativo. E aí ele criou, só que o ChatGPT, para ele criar prompts pro Midjourney, a gente precisa enviar um comando mais completo para ele, mais robusto, e aí sim ele funciona muito bem. Mas a gente está testando aqui, comparando essas 3 IAs, né? Então não seria justo eu colocar aqui um prompt gigantesco no ChatGPT. Acontece que ele entregou aqui uma descrição que não é muito bem a forma como a gente escreve no Midjourney, já que ele não entende ainda a gramática como nós humanos conhecemos. Então ele precisa só das descrições. Essa forma como o ChatGPT colocou aqui não é a ideal. E isso aconteceu tanto no modelo 3.5 como também no ChatGPT 4, no modelo Plus, ok? Então aqui eu ainda coloquei mais comandos tentando arrumar ele, até que eu cheguei no último que eu comentei já no outro modelo, explicando rapidamente para também não prevalecer as outras IAs, né? Então aqui já é um ponto negativo para o ChatGPT, já que ele não conseguiu entender tão simples e de primeira o comando que a gente gerou. Aqui novamente ele criou uma descrição ainda assim muito grande para a imagem. E se a gente vem aqui no Bard, ó, ele já funcionou perfeitamente, ele já colocou aqui inclusive várias opções de descrições que a gente poderia testar no Midjourney, deu dicas também. E se a gente for aqui no Bing, ele fez também um processo parecido. Então, eu coloquei o primeiro comando e ele colocou um comando aqui, um prompt, que é: mostre sua personalidade em um retrato, use adereços, roupas e poses que reflitam quem é você e o que você gosta. Só que não é uma descrição dessa que a gente insere no Midjourney, a gente precisa dizer exatamente o que ele precisa adicionar, né? Então, também expliquei aqui para ele o que é o Midjourney e pedir para ele gerar. Essa opção gerada pelo Bing foi muito melhor do que a opção gerada já pelo ChatGPT, pela quantidade de texto, né? Mas a gente vai ver agora, então, o resultado nas imagens. E aqui eu coloquei por ordem. Primeiro, então, a do ChatGPT grátis no modelo 3.5. Essa foi a imagem gerada assim. O Midjourney não fez exatamente a imagem que o ChatGPT solicitou, pelas questões que eu comentei anteriormente, de que o modelo de escrita aqui é diferente, mas mesmo assim deu um resultado bem bom, ficou umas fotos realistas. Eu vou até abrir aqui, ó, pra gente conseguir ver maior. Ficou umas imagens realistas, deu pra ver a expressão facial, só que mostrou 2 pessoas, né, ao invés de uma, mas mesmo assim. Então, vamos ver a próxima. Essa aqui agora já gerada pelo ChatGPT 4.0 na versão Plus. E olha que incrível essa imagem aqui. Já ficou melhor do que essa daqui. Já que tem só uma pessoa na foto, ficou mais moderno. A iluminação foi trabalhada muito legal aqui nesse prompt também. Então, observe que apesar de não ter sido um comando como geralmente a gente colocaria no Midjourney, colocando as características e utilizando o mínimo de palavras possíveis, ainda assim ele criou uma imagem muito legal. Essa daqui, então, foi a imagem criada pelo Bard. Ficou realmente bem criativa. Não ficou num estilo realista, mas isso no Midjourney, se a gente não coloca esses detalhes, é ele quem escolhe, né? Então, como foi um prompt mais simples, essa foi a interpretação que o Midjourney teve do prompt enviado. E realmente, assim, ficou um retrato bem criativo. Então, vamos ver a opção agora criada também com o Bing. Nossa, a opção com o Bing ficou também muito boa. Eu diria que dessas, o que ficou melhor foi o Bing. Isso é curioso até, porque a gente precisou explicar para ele o que é o Midjourney, para ele reescrever
aquele prompt utilizado. Mas aqui em questão de criatividade, que é o que a gente tem que analisar em questão de criatividade, analisando esses quatro, aliás, agora eu diria que o mais criativo foi sim o do Bing, seguido pelo Bard, por questões de ter os gatinhos aqui no cabelo, e aí depois sim o ChatGPT. Mas me conta aqui embaixo qual que é a sua opinião e quais dessas opções você achou mais criativa. A maioria das pessoas utilizam somente 5% de todo o potencial dessas inteligências artificiais. E no curso Mestre das IAs, nós te ensinamos a utilizar diferentes IAs de modo avançado, utilizando o potencial máximo, como por exemplo do ChatGPT e do Midjourney, e isso para que você consiga criar negócios e fontes de renda. O link para você ver mais detalhes está aqui na descrição e nos comentários. O próximo ponto que vamos analisar é o comando por voz, presente no Bard, que é este símbolozinho aqui da direita. Então, ao invés de eu enviar um comando por texto, eu posso gravar um áudio. E essa funcionalidade também está disponível no Bing, aqui no cantinho também. Por enquanto não está disponível no ChatGPT nem no plano pago. Só um adendo, essa funcionalidade ela está disponível no ChatGPT no aplicativo, então no aplicativo você pode mandar áudio, mas na versão do desktop normal não. Seguindo na mesma linha, a gente tem a resposta falada. No Bard, além de poder enviar o comando por voz, a gente também pode ouvir a resposta criada. Então é só clicar nesse símbolo aqui e ele já vai ler. Assim, até o momento o ChatGPT está em desvantagem, já que até agora o ChatGPT saiu em desvantagem, vamos falar sobre algo que só ele tem, que no momento são os plugins. Algo que eu considero muito relevante nessa IA é essa opção, porque os plugins eles adicionam novas funcionalidades nessa IA. Eles aumentam a capacidade de tudo que é possível fazer. Então aqui, ó, por exemplo, no ChatGPT, a gente tem uma imensidão, várias opções de plugins e a cada dia são adicionados novos. Então se a gente for aqui em todos, ó, você pode ver que já tem 88 páginas só de plugins, só com novas funcionalidades, com integração, é realmente bem interessante. E inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal te falando os melhores plugins do ChatGPT. Vou deixar o link aqui na descrição, mas só vai lá assistir quando você terminar esse. Dito isso, vamos para o próximo, que é a memória, a capacidade dessa IA de lembrar todo o contexto fornecido, de lembrar o que foi dito naquela conversa. No ChatGPT grátis, ou seja, o modelo 3.5, ele consegue lembrar até 4.000 caracteres. Já o ChatGPT Plus, o 4.0, consegue lembrar até 8, ou seja, o dobro. Já no Bard, essa é uma grande limitação, no momento ele consegue recordar somente 500 caracteres e no Bing até 1.000. Isso aqui é muito importante você saber para questões mais complexas, como por exemplo, um texto que vai ser mais longo ou um comando que você está enviando que precisa de mais contexto. E se você precisa que essa IA lembre do começo até o fim, é importante você saber quantos caracteres ela consegue se lembrar. Ok, mas em relação a exportar conversa, então se eu gostei daquela conversa que eu tive com a IA e eu quero compartilhar com algum amigo, ou eu já quero levar direto para um e-mail ou para um doc, como que funciona? No ChatGPT é possível exportar a conversa, basta a gente clicar na conversa e depois aqui ó, já aparece esse símbolozinho e a gente consegue copiar o link que vai direcionar para essa conversa do ChatGPT. Eu vou copiar o link aqui para te mostrar. Ó, e inclusive para quem eu encaminhar esse link, a pessoa pode continuar essa conversa da onde ela parou, clicando aqui. No Bard a gente tem um pouquinho mais de opções, então é só vir aqui embaixo em compartilhar e exportar. Se eu compartilhar aqui, ó, ele cria então o link para essa conversa, além de que eu posso transferir direto, exportar para um documento do Google, ou uma planilha ou o Google Docs, ou para um rascunho no Gmail. Então se eu escrever aqui uma resposta de e-mail ou uma mensagem, eu já consigo abrir direto no Gmail sem precisar copiar e colar lá. Eu fiz um vídeo recentemente te mostrando em detalhes essas funcionalidades do Bard e eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários, mas só vai lá assistir quando você terminar esse, ok? Já quando a gente fala do Bing, ele também tem essa funcionalidade de exportar e basta passar o mouse em cima e clicar aqui nesse símbolozinho, nessa flechinha para baixo em exportar. E aqui ele tem a opção de criar já um Word, um PDF ou um arquivo TXT, que vem como se fosse daquele bloco de notas. Agora, em relação ao ChatGPT Plus, aí sim ele consegue fazer essa exportação em mais de um tipo de arquivo, inclusive com um link para você fazer download. Mas vamos falar sobre o acesso, o quão fácil é você acessar cada uma dessas IAs. O Bing você pode acessar pelo computador, porém precisa ser no navegador Microsoft Edge, que é este aqui ó, que está aparecendo. Se você utiliza um computador
com o sistema Windows, já vem esse navegador como padrão instalado. Caso você utilize o Mac, será necessário baixar. E isso já não acontece, por exemplo, com o ChatGPT e com o Bard, eles não têm essa limitação, então você pode acessar em diferentes navegadores. Se tratando de aplicativos, o ChatGPT tem um aplicativo para celular, somente disponível para iPhone no momento e que funciona muito bem, inclusive. O Bing também tem aplicativo, dessa vez tanto para Android quanto para iPhone também, para iOS, e no momento o Bard ainda não tem. Só que assim, praticamente todos os produtos do Google têm um aplicativo, então eu acredito que não vai demorar muito para sair o aplicativo do Bard. Um outro tópico importante de mencionar é em relação à fonte. Então, da onde que essa inteligência artificial está tirando essas informações? No Bing, passando a mão em cima da mensagem, ó, a gente já consegue ver da onde que ele tirou essa informação, e aqui embaixo ele coloca outras fontes caso a gente queira procurar ou saber mais. Então isso também é bem interessante. No momento ele é o único, então, que indica de onde ele tirou essa informação e espero ansiosamente que as outras IAs façam isso também. Bom, mas vamos falar então na questão de desempenho e para isso a gente vai novamente utilizar o mesmo prompt nos três. Então aqui eu fiz o primeiro teste utilizando o ChatGPT na versão grátis, ou seja, aqui em cima ó, no 3.5, e ele disse que não está familiarizado com o Google Bard, então porque ele não tem acesso a essa informação ainda, então aqui já não funcionou. Já no ChatGPT 4.0, que é a versão paga, eu habilitei o plugin que fornece acesso à internet, só que por conta das configurações desse plugin a resposta veio em inglês, mas aqui a gente já tem então a comparação entre eles. No Bard, olha que interessante, ele fez a comparação e já criou inclusive uma tabela e que é possível exportar para planilhas. Então é realmente muito prático, além dele ter dado aqui mais algumas descrições. Agora, se a gente vem aqui no Bing, aqui ele fez também, só que ficou bem superficial, ele não deu muitos detalhes, enfim, não fez a comparação. Novamente, quem que teve a melhor resposta? O Bard. Falando no Bard, ele tem uma opção que até o momento só ele tem, que é a de editar o prompt. E o que significa? Eu posso clicar aqui ó, em editar texto, então eu posso aqui adicionar mais uma informação. Sabe quando você cria um prompt, só que depois você vê que ou escreveu algo errado ou faltou o contexto, porque a resposta não veio como você imaginava? Não é necessário fazer tudo de novo novamente, é só você editar aqui o prompt. Então eu posso colocar aqui, compare resumidamente o ChatGPT na versão paga e grátis, Bing Chat e Google Bard. Clicando em atualizar, ó, ele já vai atualizar então essa conversa e já vai criar uma nova resposta com o nosso prompt editado. E aqui está. Agora, em relação a novas respostas, o Bard ele tem um sistema bem interessante, porque aqui em cima ó, a gente pode acessar outros rascunhos, ou seja, outras variações para essa mensagem que ele criou, e a gente consegue acessar rapidamente. Algo similar do ChatGPT é esse botão de Regenerate Response. Então, se eu clico aqui, ele vai criar uma nova resposta e eu consigo acessar aqui tanto a resposta anterior como a nova. Então, nesse sentido, os dois são muito bons e o Bing não tem essa funcionalidade até o momento. E o 13º é o enviar comando por imagem, mas que eu já comentei com você no começo desse vídeo. Assim, quando a gente compara esses modelos com o ChatGPT Plus, é claro que o ChatGPT Plus ele vai se destacar um pouco, principalmente pelas questões do plugin, do Code Interpreter, pelas próprias respostas em si. Quando eu vou fazer criação de conteúdo, eu gosto de utilizar o ChatGPT Plus, porque ainda assim o conteúdo que ele cria, principalmente comparado com o Bing, é muito melhor. E com o Bard, eu acredito que não vai demorar para o Bard ficar melhor em criação de conteúdo também, porque ele já está uma IA muito boa. Conforme a gente for utilizando, o Google vai utilizar o nosso feedback para melhorar e desenvolver melhor essa IA. Mas quando a gente compara aqui, então, os três na versão grátis, já que o ChatGPT é o único, inclusive, que tem a versão paga, o Bard sai na frente disparado, como você pode ver. E o Bing, ele se destaca bem pouco. Como que eu, Tainara, utilizo? Para criação de conteúdo, ChatGPT Plus. Para fazer algumas pesquisas, tirar algumas dúvidas, aí eu utilizo o Bard. E essa não é a única novidade do Google. Eles, inclusive, adicionaram inteligência artificial nos seus outros produtos, só que ainda não está disponível aqui no Brasil. Mas eu já te mostrei tudo o que será possível fazer nesse vídeo que está aparecendo aqui.